E aí, galera, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, vamos estudar um pouco sobre uma técnica de leitura chamada skimming. Então, o que é essa técnica skimming? Ela serve para identificar, de maneira rápida, o assunto geral de um texto. Essa definição sobre o que é skimming já nos remete a qual dos três níveis de compreensão de um texto ela pertence, que é sobre a compreensão geral de um texto. Utilizar o skimming é prestar atenção ao layout do texto, ou seja, ao seu formato, ao título, ao subtítulo, quando houver, aos cognatos, às primeiras e ou às últimas linhas de cada parágrafo, figuras, gráficos e tabelas. Ou seja, quando utilizamos a técnica skimming, nós estamos prestando atenção a alguns aspectos gerais do formato de um texto. É comum utilizarmos o skimming quando folheamos uma revista, ou um jornal, ou um blog, ou uma postagem, para obter uma ideia geral do que está sendo expressado ali. As questões do Enem que perguntam sobre o texto como um todo geralmente requerem a técnica de skimming para respondê-las. Vamos ver agora na prática um exemplo de questão do Enem em que, a partir do enunciado, ela nos diz que é preciso utilizar a técnica skimming para poder responder essa pergunta. Então, aqui temos uma questão do Enem de 2017, em que o enunciado diz o seguinte: antes de viajar, turistas geralmente buscam informações sobre o local para onde pretendem ir. O texto do Guia de Viagens de Israel descreve a história desse local para que turistas valorizem seus costumes milenares, informa hábitos religiosos para auxiliar turistas a entenderem as diferenças culturais, divulga os principais pontos turísticos para ajudar turistas a planejarem sua viagem, recomenda medidas de segurança para alertar turistas sobre possíveis riscos locais ou apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Podemos perceber pelo enunciado dessa questão, assim como os exemplos que utilizamos nas nossas últimas aulas, que ele nos dá algumas informações relevantes sobre o texto que temos que ler para interpretar e responder à questão. As informações relevantes que a gente pode extrair somente desse enunciado que acabamos de ler são o gênero textual, a função comunicativa dele e o nível de compreensão. Então, podemos perceber que se trata de um guia turístico, que a função comunicativa de um guia turístico é informar sobre um lugar, e que o nível de compreensão que vamos precisar aqui para construir o significado desse texto é uma ideia geral sobre ele. Além do gênero textual, da função comunicativa e do nível de compreensão de texto que precisamos ter para responder essa questão, também podemos utilizar de outro conhecimento que já foi mencionado em outras aulas nossas, que é o conhecimento prévio. Se levarmos em conta que se trata de um guia turístico, o que é que podemos dizer sobre esse tipo de texto? Um guia turístico geralmente apresenta características sobre um lugar. E, além disso, a intenção desse texto é convencer o viajante a visitar esse lugar. Vamos agora utilizar outra técnica que vimos nas nossas aulas anteriores, que é o de identificar as palavras cognatas. Então, aqui podemos destacar algumas. Temos Travel Guide, temos Attracted Visitors, Spiritual, Cultural Tours, temos também Israel History, Temples, Ruined Cities, Abandoned Forts, Hundreds of Places Associated with the Bible, Adventure, Safe, Easily Accessible, Diverse Population e Politics. Todas essas palavras se assemelham com palavras em português que têm um significado próximo. Então, a partir desses cognatos, já podemos construir algum sentido desse texto, desse guia turístico sobre a cidade de Israel. Então, os tópicos mencionados sobre Israel a partir dos cognatos são
Esse lugar atrai visitantes. Esse lugar tem tours espirituais e culturais. É uma cidade que tem muito sobre história, tem muitos templos, cidades em ruínas e lugares associados com a Bíblia. A população é diversa e também é mencionado sobre a política desse local. A partir desses tópicos que a gente conseguiu elaborar sobre o que se trata esse guia turístico de Israel, utilizando principalmente a técnica de skimming, podemos dizer então que a resposta correta dessa questão é a letra E, em que diz que esse guia turístico apresenta aspectos gerais da cultura do país para continuar a atrair turistas estrangeiros. Galera, essa foi a nossa aula de hoje sobre a técnica skimming, que tem como objetivo identificar a ideia geral de um texto. Até a próxima! Deixa aqui o seu like, se inscreve em nosso canal, segue o nosso Instagram e acesse o nosso site.